No meu coração aqui esta noite é retratando o livro de Atos dos Apóstolos. Este livro, entendo eu que foi escrito por nome de Lucas. Quando eu comecei a entender a história deste homem por nome de Lucas, eu fui entender que Lucas conheceu Paulo de Tarso quando estava embarcando na sua segunda viagem missionária e estava numa cidade por nome de Troas. O livro de Atos dos Apóstolos é nada mais e nada menos do que uma continuação do Evangelho segundo escreveu Lucas. Quando eu olho para dentro da história de Lucas, eu percebo que na Bíblia Sagrada o nome de Lucas é só mencionado 3 vezes na Bíblia Sagrada, e percebo também que Lucas teve uma revelação divina para escrever o Evangelho dele, porque Lucas não viveu com Jesus, não conviveu com Jesus, mas mesmo assim consegue declarar e consegue narrar coisas detalhadamente da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que muitas das vezes Marcos e Mateus não narraram. Lucas vai narrar 5 curas que Marcos e Mateus não registram nos seus evangelhos. Eu fico impressionado, porque Lucas ele tem uma revelação divina da parte do Senhor para escrever o seu evangelho. Mas quando Lucas vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas já está falando daquilo que ele viu e daquilo que ele ouviu. Porque quando nós falamos daquilo que nós vimos, daquilo que nós vivemos, melhor dizendo, nós sabemos do que estamos falando. Então Lucas agora está narrando o livro de Atos dos Apóstolos, e ele começa a narrar o capítulo 1, e desde o capítulo 19 ele começa a narrar o início da igreja primitiva. Ele começa a narrar agora e falar de todos os acontecimentos que estão sendo gerados após a morte do Senhor e a ressurreição, e a igreja está crescendo. Os apóstolos e os discípulos estão se aumentando na presença do Senhor, porque o Evangelho está sendo pregado em muitos lugares. No capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver que Paulo aqui já está revestido do Espírito Santo. Nós podemos ver que Paulo aqui no capítulo 19 do livro de Atos está cheio do poder de Deus e está transformado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero contar a história deste homem por nome de Paulo de Tarso. Nós sabemos que nem toda a vida Paulo foi servo do Senhor, mas no início da caminhada Paulo era perseguidor. A Bíblia diz que o nome dele era Saulo de Tarso, e ele perseguia as igrejas. Saulo nasceu numa cidade por nome de Tarso, uma cidade que ficava situada na Cilícia, hoje no século 21, conhecido como Turquia. Saulo, aos seus 15 anos de idade, é enviado para Jerusalém. Quando Saulo chega em Jerusalém, Saulo agora vai começar a aprender da lei, vai começar a aprender dos profetas, e vai se tornar um fariseu zeloso, aprendendo com o mestre por nome de Celebre Gamaliel. Agora Saulo começa a aprender, e começa a se tornar um fariseu zeloso com a lei e com os profetas. Mas quando Jesus começa a pregar, Jesus fala que dos 10 mandamentos, 2 depende de toda a lei e os profetas. Jesus começa a pregar o evangelho do amor. Ele fala que o primeiro mandamento, que depende de toda a lei e os profetas, é amar o Senhor teu Deus acima de tudo e de todos. Amarás o Senhor teu Deus em primeiro lugar. E o segundo mandamento, o Senhor fala assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Mas isso para os fariseus, esse evangelho pregado pelo Senhor Jesus e pelos discípulos do amor, era uma blasfêmia contra o Senhor Deus de Israel. Então Saulo de Tarso agora começa a ganhar uma grande ira, porque o evangelho está sendo propagado, o evangelho agora está sendo expandido, está tendo uma expansão do evangelho. E Saulo acha que aquele povo está blasfemando contra Deus. Saulo de Tarso acha que aquele povo está pecando contra Deus e quer fazer justiça com as suas próprias mãos. A Bíblia vai dizer que Saulo agora pega a carta no Sinédrio de Jerusalém e começa agora a perseguir a igreja de Cristo, começa a perseguir o povo de Deus desde Jerusalém até a Ásia Menor e toda a Ásia Maior. E a Bíblia vai dizer que Saulo era extremamente grosseiro, entrava nas casas dos servos e das servas do Senhor e arrancava todos para fora. Muitos eram encarcerados dentro de prisões, muitos eram agredidos e alguns eram até mesmo mortos pelas mãos de Saulo. Mas a Bíblia vai dizer que um certo dia Saulo está com uma carta em sua mão para entrar numa cidade por nome de Damasco. Quando Saulo vai em direção a essa cidade, e Saulo está no meio do caminho, a Bíblia diz que o resplendor de luz toma conta do rosto de Saulo. E uma voz que sai desse resplendor de luz diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? De repente Saulo, ouvindo aquela voz, responde: quem é, Senhor? Então aquela voz responde novamente para Saulo e diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento Saulo teria um encontro com Jesus, e a vida de Saulo seria transformada. A vida de Saulo seria liberta, porque ele teve um encontro milagroso com o Senhor Jesus. Quando nós temos um encontro milagroso com o Senhor Jesus, a nossa vida é transformada em
presença do Senhor para você não ter um encontro milagroso com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas nesta noite, quantos acreditam que vão sair com o Mas Saulo aí agora perde a sua visão pelo aquele resplendor de luz. E o Senhor Jesus dá ordem a Saulo para entrar na cidade de Damasco. Quando Saulo entra na cidade de Damasco e se repousa em uma daquelas casas, a Bíblia diz que Jesus ele fala com um servo que habitava ali naquela cidade por nome de Ananias. E quando Jesus fala com Ananias que Ananias deveria entrar numa rua chamada direita para visitar um homem por nome de Saulo, Ananias ele fica antonido, pasmado, fica com muito medo, assustado, porque já ouvia a fama de Saulo por todos os lugares que Saulo perseguia e agredia os servos do Senhor. Então Ananias, eu fico imaginando, virando para o Senhor Jesus e falando assim: Senhor, este eu não vou visitar porque ele mata, ele fere a tua igreja, ele fere o teu povo, esse daí não tem mais jeito, não adianta, eu não vou. Aí eu fico imaginando o Senhor Jesus virando para Ananias e falando assim: mas para vocês não tem jeito, mas eu, quando eu pego uma vida ainda que esteja na mão eu transformo, deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Eu não sei se na tua casa, na tua família, na tua vizinhança tem um Saulo de Tarso. E toda vez que você sai para trabalhar, joga uma piadinha, te persegue, quer te ferir, quer te rejeitar, mas não se preocupa não, porque quando Deus pegar e transformar essa vida vai ser um instrumento, uma ferramenta. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que mesmo na cidade de Damasco, agora Paulo, transformado pelo poder de Deus, já com sua visão restaurada e cheio do Espírito Santo, o texto vai dizer que Paulo já começa a pregar em Damasco mesmo. E quando Paulo começa a pregar, ele já vai embarcar logo em seguida. No capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos vai dizer que Paulo embarca na sua primeira viagem missionária. E o que eu acho mais interessante é que ele estava na sua primeira viagem missionária indo em direção a uma cidade chamada de nome por Chipre, um servo do Senhor por nome Barnabé. Mas sabe o que eu acho mais interessante, meu amigo, meu irmão Anthony? Que quando a Bíblia diz que Barnabé estava com Saulo na sua primeira viagem missionária indo em direção a Chipre, eu acho interessante, porque a Bíblia não fala muitas coisas deste homem por Barnabé. Aí fica imaginando comigo, esse homem não é muito relatado na Bíblia Sagrada, pastor Nelson, mas ele teve uma participação essencial na vida de Paulo de Tarso. Sabe por quê? Porque Barnabé foi o consolidador desta alma, que falou sobre Jesus, que ensinou todas as doutrinas que Jesus deixou aqui na terra, e os mandamentos para Saulo foi Barnabé. Aí fica imaginando comigo, alguém que não teve tanta ênfase, não teve muita atenção como Barnabé. Fica imaginando alguém perguntando para Barnabé, dizendo assim: Barnabé, você tem dom de cura, Barnabé? Aí Barnabé, olha, não tenho não. Você prega, Barnabé? Não prego não. O que você fez para Jesus? O que você fez? Eu fiz nada mais e nada menos do que consolidar a alma de um dos maiores missionários que houve na Bíblia Sagrada. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes você entra por estas portas e você não tem muito status aí fora. Muitas das vezes você entra por estas portas triste, cabisbaixo, pensando que só porque você não tem doutorado, não tem pós-graduação, não tem teologia, não tem uma classe social alta no meio da sociedade, você não pode ser usado. Mas deixa eu te dizer aqui uma coisa esta noite: o pouco que você tem é arma para matar gigante na mão do meu Deus. O pouco que você tem, Deus quer te usar neste pouco que você tem. Eu fico imaginando dentro da Bíblia Sagrada, um certo dia, meu amigo, meu irmão, as pessoas olhando para Davi e falando assim: Davi, você vai lutar com espada, Davi? Não, não vou lutar não. Vai lutar com escudo? Não vou não. Vai lutar com capacete? Não vou não. Tu vai lutar com o quê, Davi? Eu vou lutar com a funda. Mas Davi, a funda é pouco, mas na mão do meu Deus é arma para matar gigantes. É arma para matar gigantes. O pouco que tem nas nossas mãos, na mão do nosso Deus, ele faz tudo. Agora Paulo e Barnabé embarcam na sua primeira viagem missionária em direção a Chipre. Depois da primeira viagem missionária, depois da pregação do Evangelho em Chipre, Paulo agora vai embarcar juntamente com Silas e com Timóteo para a sua segunda viagem missionária. Paulo agora vai passar
por diversas cidades. Paulo vai passar pela Frígia, pela província da Galácia, pela Macedônia, vai passar por uma cidade por nome de Troas, até chegar numa cidade por nome de Filipos, a qual eu quero mencionar uma história que aconteceu muito interessante na segunda viagem missionária de Paulo de Tarso. A Bíblia diz que dentro daquela cidade de Filipos, onde era uma colônia romana, que Paulo de Tarso e Silas estavam pregando a palavra do Senhor ali naquele lugar. E de repente uma mulher que tinha um espírito de adivinhação começaram a gritar e a dizer: esses são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, vendo que aquela mulher estava cheia de demônios, cheia de espíritos malignos, repreendeu o demônio e curou aquela mulher daquele espírito de adivinhação. Mas o texto diz que as pessoas que se beneficiavam daquela mulher ganhavam dinheiro com um dom maligno que ela tinha. Cada vez que aquela mulher adivinhava, dava dinheiro para as pessoas que eram donas dela naquele lugar. Então aquelas pessoas ficaram com raiva de Paulo e de Silas por ter libertado aquela mulher daquela prisão. E de repente aquelas pessoas com raiva de Paulo e Silas se apresentam perante o sinédrio da cidade de Filipos e começam agora a julgar Paulo e Silas. E Paulo e Silas são presos e encarcerados na prisão. Quando Paulo e Silas são encarcerados na prisão, uma coisa muito interessante acontece. Perto da meia-noite, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estão ali trocando um diálogo, conversando. Fique imaginando comigo. Paulo e Silas foram agredidos, foram açoitados com vara, foram feridos, foram espancados, estavam todos moídos ali naquele lugar. E de repente eu fico imaginando perto da meia-noite, Silas olhando para Paulo e falando assim: Paulo, ainda na tua boca tem palavras para adorar o nome do Senhor? Ainda na tua boca tem palavras para glorificar o nome do Senhor? Então eu fico imaginando Paulo virando para si dizendo: eles podem açoitar o meu corpo, mas o meu espírito sempre vai ter força para que eu Aleluia. Mas o meu espírito sempre vai ter força para adorar o nome do Senhor. Aleluia. De repente começou o culto pentecostal dentro da prisão. E Paulo dava glória a Deus de lá, Silas dava glória a Deus daqui, começaram a orar e cantar o nome do Senhor, começaram a fazer um culto dentro da prisão. A Bíblia diz que começou a tremer a prisão. Um terremoto começou a balançar aquela prisão. E sabe qual que eu acho mais interessante aqui nesta passagem? Que a Bíblia vai dizer que não somente Paulo e Silas foram libertos da prisão, mas todas as prisões que estavam ao redor de Paulo e Silas tiveram que ser abertas através da adoração e do clamor que saiu da boca de Paulo e Silas. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você entender o verdadeiro sentido da adoração e do clamor, aquilo que está te prendendo, aquilo que está prendendo a tua família, a tua casa, vai ter que ser liberto pelo poder e autoridade da oração. Somente continue adorando, somente glorificando o nome do Senhor Jesus. Paulo e Silas muito bem podiam blasfemar naquela situação, mas ele reuniu as únicas forças que ele tinha para adorar o nome do Senhor, e com isso obteve a sua vitória. Mas o texto vai continuar, meu irmão Jorge. Sabe o que o texto vai dizer? Que aquele carcereiro que estava tomando conta das prisões, praticamente ele ia ser morto, porque todo carcereiro que deixasse um preso fugir, era morto. E aquele carcereiro olhando para as prisões, vendo as prisões abertas, ele já desembaía a sua espada e vai cometer um suicídio. Mas quando ele vai cometer o suicídio, a voz de Paulo fala assim: não te faças mal algum. Então, aquele carcereiro olha para Paulo e pergunta: o que eu faço para ser salvo? Aí Paulo chega, o Espírito Santo responde para ele assim: crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É somente crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você salva a tua vida, a tua família, a tua casa e todos aqueles que estiverem ao teu redor. Mas aí, Paulo está na sua segunda viagem missionária. E eu vou chegar onde que eu quero chegar, para mim também não fadigar os irmãos muito. Eu trouxe aqui estas viagens missionárias de Paulo, para chegar até a terceira viagem missionária, no capítulo 19 do livro de Atos, onde nós acabamos de ler. Quando
Paulo chega numa cidade com o nome de Éfeso, uma cidade que ficava situada na Ásia Menor. Esta cidade era praticada nesta cidade todo tipo de bruxaria, todo tipo de feitiçaria. E Paulo chega nesta cidade e Deus usa Paulo de uma forma diferente. Paulo está ali 2 anos naquela cidade pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que todos ali na cidade de Éfeso ouviram a palavra do Senhor. Depois de ter ouvido a palavra do Senhor, o texto vai dizer no capítulo 19, a partir do versículo de número 11, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e até os aventais de Paulo eram levados do seu corpo. E eu comecei a me perguntar por que Deus, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava fazendo milagres e sinais com os lenços e aventais de Paulo. É porque, conforme naquela cidade havia muita bruxaria, havia muita feitiçaria, e as pessoas influíam nesse dom maligno para fazer sinais, Deus usou uma forma tão indiferente para fazer sinais, para todos ali verem que o Senhor e Salvador Jesus Cristo era o único Deus. Então, de repente, os lenços de Paulo, os aventais curavam. Se a agenda de Paulo tivesse cheia hoje, levava os lenços e aventais de Paulo que curava também, entendeu? Era um mistério danado. Até a sombra de Pedro curava na igreja primitiva. A unção sobre a igreja primitiva era muito grande. E de repente, Paulo expulsava demônios no nome de Jesus, Paulo curava no nome de Jesus, e havia uma coisa interessante naquela cidade. As pessoas achavam que sabiam verdadeiramente o sentido de palavras mágicas. Se visse você fazendo alguma bruxaria e usando algum nome, imitava o nome que você falava para fazer esse tipo de bruxaria também. Mas eles se deram mal. Eles falaram assim: se Paulo está profetizando no nome de Jesus, eu vou profetizar também. Se Paulo está curando no nome de Jesus, eu vou curar também. Se Paulo está pregando no nome de Jesus, eu vou pregar também. Aí, pastor, reuniram 7 exorcistas judeus, entraram numa casa onde tinha vários endemoniados. Aí, quando eles chegaram com os endemoniados, aí eles vieram assim: inconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Sabe qual foi o erro deles? Porque eles ouviram falar de Jesus, eles invocaram o nome de Jesus, mas não tinham intimidade com Jesus. Eles não conheciam verdadeiramente o Jesus que eles eram. Meus irmãos, eu trago algo da parte de Deus aqui esta noite. Porque eu vou falar aqui para você, aqueles homens que tentaram invocar o nome de Jesus sem ter intimidade com Jesus, sabe o que a Bíblia aconteceu com eles nos versículos seguintes? Diz que eles foram agredidos e saíram daquela casa envergonhados, nus e feridos. No século 21, onde que nós vivemos, nós temos que ter intimidade com o Senhor Jesus. Nós temos que conhecer verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós servimos. Não adianta somente ouvir falar de Jesus. Não adianta somente invocar o nome de Jesus da boca para fora. Mas nós temos que conhecer Jesus e praticar tudo aquilo que Ele nos deixou. Eu vou trazer algo da parte de Deus, não quero derramar. Se coloque de pé esta noite para me estar finalizando esta mensagem que Deus colocou no meu coração aqui esta noite. Glória a Deus, aleluia. Mas, irmão Lucas, o que eu faço para conhecer Jesus? O único livro aqui que eu ouço falar de Jesus, onde tem a resposta para todas as coisas, é a Bíblia Sagrada. Aleluia. E no século 21, onde nós vivemos, Satanás colocou no coração da humanidade que nós não precisamos mais ler a palavra do Senhor. Mas como esse é um culto de libertação, e a palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero trazer algo da parte de Deus para a tua vida, que tudo se baseia na palavra do Senhor. Para conhecer Jesus, tem que estar alicerçado na palavra. Tem que estar alicerçado no verbo. João vai comparar Jesus como o verbo, a palavra encarnada. Então, para conhecer Jesus, tem que conhecer a palavra do Senhor. É tempo de nós lermos a palavra do Senhor. E é tempo de nós praticarmos a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque se nós lermos e não praticarmos, muitas das vezes nós caímos. Porque a minha Bíblia diz que aquele que ouve a palavra do Senhor e não a pratica, irei assemelhar ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia, e veio a tempestade e a levou. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica, irei assemelhar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir tempestade, pode vir provação, pode vir dificuldade.
mas a tua casa está firmada sobre Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, só para me finalizar. Paulo e Silas foram agredidos, foram açoitados. Paulo foi perseguido também na cidade de Éfeso. E quando eu começo a estudar a história de Atos dos Apóstolos, a história dos apóstolos, eu posso perceber que nenhum deles teve uma vida, um evangelho de facilidade. Eu falo isso porque o século XXI onde nós vivemos está sendo muito pregado prosperidade, muito sendo pregado possibilidade, que crente hoje tem que ser rico, tem que ser próspero, tem que andar com um carro do ano. Deus pode abençoar? Pode abençoar. Mas o evangelho verdadeiramente é renunciar ao seu próprio eu. Aleluia. Aleluia. Glória Glória a Deus. Mas irmão Lucas, você está trazendo essa palavra para descer cajado? Não, senhor, não, senhor. Eu estou trazendo aqui um alerta. Porque hoje a moda do momento, pastor, é descer cajado. E chega pessoas aqui na tribuna, desce o cajado, bate a ovelha, deixa a ovelha ferida. Mas descer cajado não é bater ovelha. Porque lá em Israel, quando o pastor de ovelha vê que a ovelha está saltitando para um debaixo de uma árvore frutífera, aí ele vê que a ovelha pode se machucar uma de suas patas. Aí ele fala assim, vou descer o cajado. Aí ele pega o cajado, que tem um ponto de interrogação, e desce o fruto da árvore até a altura que a ovelha possa se alimentar em segurança. Ei, se você ouvir um pregador falando que vai descer o cajado, manda ele trazer um alimento vivo do céu para você. Mas preste atenção aqui, eu vou finalizar e eu termino. Olha, a partir desse século XXI, as dificuldades e as adversidades vão aumentar. A perseguição à igreja Dilma provou o meu Chico. Mas a minha Bíblia diz que aqueles que perseveram até o fim, Aleluia. será salvo. Mas irmão Lucas, o que eu ganho com isso? Renunciando meu próprio eu, carregando a cruz, para viver uma vida de muitas vezes de sofrimento, de renúncia, para viver uma vida com Cristo. A minha Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo de número 2, versículo número 9, as coisas que o olho não viu, e nem o ouvido ouviu, e não chegou ao coração, são as coisas que Deus tem preparado para cada um de vocês. Presta atenção, Deus tem me honrado de uma forma grandiosa. Eu estava no estado da Bahia no ano de 2014, e vieram me perguntar assim, Lucas, por que o povo pentecostal é tão barulhento? Então, pastor Nelson, criou assim uma certa raiva dentro de mim. Quase que eu falei assim, não, porque nós queremos ser barulhentos mesmo, nós precisamos de glorificar. Mas o Senhor falou, calma, dá uma palavra racional para ele. Aí Deus colocou no meu coração e falou assim, ei, no estádio de futebol, quando uma pessoa morre, muitas das vezes o time faz 1 minuto de silêncio, não é verdade? E na igreja, nós somos pentecostais e fazemos barulho. Porque um certo dia Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia!